Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Hoje nós vamos para mais um vídeo do conteúdo do terceiro ano do ensino médio de História do Brasil. Conteúdo que vocês escolheram lá na nossa votação no Instagram. Inclusive siga, por favor, @Rick Videoaulas. Vocês votaram e vocês escolheram disparado, hein? Teve votação que acabou empatada, essa aqui não. Essa aqui ganhou logo na primeira os confrontos sociais da República Oligárquica com a Guerra dos Canudos e a revolta da vacina. Isso aí, os dois aconteceram ainda no auge da República Oligárquica. A gente vai falar então hoje da revolta da vacina, né? Que hoje em dia gera muitas repercussões e análises bem erradas historicamente em relação àquela época, sem saber as reais motivações da revolta da vacina. E antes disso ainda a Guerra dos Canudos com Antônio Conselheiro e companhia, que renderam boas histórias lá no Nordeste. Eu já peço a você, por favor, se inscreva aqui no canal, botando no vermelho inscrever-se, clicou, ficou branco, escrito inscrito, quer dizer que você está inscrito. Esse aqui é mais um vídeo que vai para nossa série, para nossa playlist que tá passando aqui em cima da prova final do meu colégio. Não vai dar para fazer, mas o que eu vou tentar fazer de tudo são os slides. Se não der, eu vou avisar lá no Instagram, @RickVideoaulas. Fique ligado, então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia dos confrontos sociais da República Oligárquica com a Guerra dos Canudos e a revolta da vacina. Bom, espero que o YouTube não seja igual ao Instagram, que o Instagram, você sabe assim, ele escuta a palavra vacina, ele já coloca aviso da doença lá, que também eu ouvi dizer que não pode falar aqui no YouTube nome, porque senão, se bem que eu não ganho dinheiro aqui no YouTube, né, mas sei lá, o alcance fica menor. Mas eu falei lá, a palavra vacina no Store já apareceu, notificação, fale com o Ministério da Saúde, é uma coisa inacreditável o algoritmo do Instagram. Espero que o do YouTube não seja tão sensível assim, né? Porque ele nem sabe que contexto que você tá falando, podia estar falando da vacina de qualquer coisa, mas tudo bem. Guerra dos Canudos, né, que é o que interessa. A Guerra dos Canudos aconteceu na Bahia nos anos de 1896 e 1897. Foi um movimento rural. Como movimentos rurais, a gente tem, naquela época, principalmente, a Guerra dos Canudos e também banditismo social, o cangaço, que a gente vai ver menos, porque tem menos coisa pra gente falar no contexto do terceiro ano e tal. Movimentos urbanos, justamente a própria revolta da vacina. Então, a Guerra dos Canudos, a gente separa em 3 itens básicos: a terra, o homem e a luta. Qual que era a terra? A terra era a terra da Bahia, era o sertão nordestino, o sertão da Bahia, a seca, a pobreza, a miséria e a exploração das pessoas. Quem que era o homem? O homem era Antônio Vicente Mendes Maciel, que é este indivíduo que está aparecendo aí sobre o mapa da Bahia, com a cidade de Canudos ali destacada. Daqui a pouco a gente chega nesse contexto, né? E isso aqui não vai cair em nenhuma prova do mundo, imagino eu, mas vamos contar um pouquinho da história de Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele nasceu na cidade de Quixeramobim, no Ceará, também no sertão cearense. E ele também nasceu em meio à pobreza, ele também nasceu em meio à miséria, ele tinha uma aparência, ele dizia que ele tinha essa aparência mais velha por conta da pobreza, que a pobreza teria feito com que essa aparência tivesse ficado maior, e é uma aparência até meio parecida com as representações que a gente tem de Jesus Cristo, né? Isso aí depois a gente vai entender o que isso tem de influência também. Bom, filho de um comerciante com poucas posses, né? E ele estudou num seminário para virar padre, então os pais mandaram ele lá para ele virar padre. Só que chegou num ponto lá, ele ficou uns anos lá, não chegou a virar padre. Os pais tiraram ele desse seminário, ele deixou de estudar para ser padre porque os pais estavam endividados e obrigaram ele a casar, um casamento arranjado com uma moça que tinha mais dinheiro. O casamento foi arranjado para ele pegar dinheiro dela. Só que deu ruim, deu tudo errado porque o pai dele morreu, a moça traiu ele, foi uma desgraça total. E daí ele sai da cidade e desaparece por 10 anos. E daí, passados 10 anos, aparecem nos jornais de Pernambuco histórias sobre um beato chamado Antônio dos Mares, que fazia orações enquanto andava pelos sertões. As pessoas gostavam dele, mas os padres não, porque ele estava roubando o lugar dos padres, né? Roubando sua função. Então ele mudava de cidade, chegando a ser expulso de uma delas, né? Preso às vezes, e começou a ser conhecido como Antônio Conselheiro. Pois é, vamos lá. De origem, aparência pobre, oratória boa, as pessoas se encantavam com o que ele falava. Ele transmitia uma narrativa messiânica.
E essa oratória boa e esse uso da religiosidade tinha origem justamente no estudo dele para ser padre. Ele não chegou a ser padre, mas ele estudou para tal, por um certo ponto. Então ele sabia falar sobre a religião, ele tinha uma boa oratória, ele convencia muitas pessoas com o discurso dele, e a gente tem que sempre lembrar do contexto em que aquelas pessoas viviam, um contexto de pobreza, de seca, de miséria, de exploração. Então não dá pra gente cobrar pessoas. E nessa aí as pessoas iam se convencendo pelo discurso do Antônio Conselheiro, e ele atraiu muitas pessoas para o chamado Arraial dos Canudos no interior da Bahia, e ele prometia Canaã. O que é Canaã? É a terra prometida da Bíblia. Então, mais uma vez, a forte religiosidade da época, da região e dele, no caso, ele se valendo dessa forte religiosidade para o convencimento, né? E os seguidores dele, nesse Arraial dos Canudos, passaram a receber um pedacinho de terra, um micro pedacinho de terra, pouco, mas o suficiente para plantar, e a produção excedente que acontecia nesse Arraial dos Canudos era distribuído para quem passava fome, e aos poucos o Antônio Conselheiro foi formando um grupo, né, com alguns milhares de pessoas num sistema coletivista. Então não tem nada a ver com comunismo, tá, gente? No máximo, eu não perguntei isso na aula pro professor, ninguém me falou isso, foi uma conclusão que eu tirei da minha cabeça, então pode estar bem errado, tem uma grande chance de estar errado, mas para mim lembra mais aqueles sistemas de socialismo utópico que a gente viu no vídeo que tá passando até aqui em cima sobre as doutrinas sociais do século XIX. Tinha sistemas semelhantes a esses sistemas coletivistas, mas nesse contexto aí era um coletivismo no Arraial dos Canudos. Então não havia propriedade privada, não havia produção privada, era uma coisa coletivista, e era um coletivismo liderado por um beato, por um religioso messiânico. E daí vamos ver as características, então, de Antônio Conselheiro. O messianismo, então acreditar em um Messias, e ele tinha essa ideia de Messias, ele prometia Canaã, né? E escatologia, então o fim do mundo, o apocalipse, a mudança radical, e as coisas vão mudar graças a quem? As coisas vão mudar graças ao Messias, que era ele, Antônio Conselheiro. E, como diria até o José, o catolicismo rústico do Antônio Conselheiro. Então, com bênção, com oração, com conselhos, e daí também Antônio Conselheiro. As pessoas se identificavam muito com esse discurso dele, esse discurso messiânico. Bom, falamos da terra, falamos do homem, agora é hora de falar da luta. A luta se deu muito por conta de como esse coletivismo, de como esse grupo formado no Arraial dos Canudos cutucava interesses de quem estava no poder. Cutucava interesses dos coronéis, da igreja e do Estado. Como é que um cara aleatório, pobre, miserável, barbudo, com cara de velho, foi lá, juntou um monte de gente, tá roubando o poder da igreja, a igreja não tá mais conseguindo influenciar as pessoas, o Estado não tá mais conseguindo controlar, os coronéis não estão conseguindo controlar, e isso era perigosíssimo, e passou a ser divulgada uma imagem de civilização versus barbárie. Então, Antônio Conselheiro e companhia seriam bárbaros, porque eles estavam indo contra o sistema republicano. Então a igreja, o coronelismo e o sucesso republicano estavam em xeque. Eram 3 itens: interiorismo, sertanejo e ex-escravos, que era uma coisa que havia um ódio das camadas da elite, do coronelismo, da igreja, do Estado republicano, e um medo também de que essas camadas mais baixas pudessem ascender e roubar seus lugares. Então havia uma visão propagada do conselheiro como um demônio, um fanático religioso que deveria morrer, e os dos seus seguidores como inocentes por abandonar a lógica e seguir aquele lunático fanático religioso que está apenas convencendo as pessoas com seu discurso messiânico. E aí podia dar errado, né? Tinha uma grande chance de dar treta. Mas antes disso, em 1896, já havia uma grande população no Arraial dos Canudos, e uma grande produção excedente também. Essa produção excedente foi vendida para a cidade de Uauá, cidade vizinha, que se você viu lá no mapa é do lado mesmo, né? Em troca de madeira para a construção de uma igreja pelo Antônio Conselheiro. Só que o madeireiro de Uauá, ele era caloteiro, ele não mandou a madeira lá, né? E por conta desse calote dele aí, começaram a surgir boatos de que o conselheiro iria destruir Uauá. E por conta disso, o Uauá reuniu 12 soldados para tentar prender o conselheiro, e deu errado, né? 12 soldados contra o conselheiro, os amiguinhos dele lá, milhares de pessoas, não ia rolar mesmo. Deu errado a tentativa de Uauá de prender o Antônio Conselheiro. A partir daí houve expedições, 2 partindo de Salvador. As 2 falharam, encontrando resistência de Antônio Conselheiro e companhia. E daí, bom, Uauá não deu certo, a cidade pequenininha. Salvador não deu certo também, que era uma cidade grande. Tinha que vir o exército brasileiro. A primeira vez que o exército foi tentar chegar lá no Arraial dos Canudos, não deu certo. Eles não conseguiram nem chegar lá. Isso foi uma derrota vergonhosa
para as tropas do Antônio Conselheiro, para o pessoal que estava lá, mas a partir da segunda vez eles passam a levar mais sério. O exército vai lá, chega com canhões, chega com um armamento pesadíssimo e faz um massacre no Arraial dos Canudos, acabando com o Conselheiro e companhia. E daí acabou a história, né? E daí a gente até vê o Conselheiro aí alto lá, aqui não passará para a República, justamente a República oligárquica que era o Brasil naquele momento. Ele iria nessa contramão e até por isso o Estado começa a levar mais a sério, parou de encarar ele como café com leite, sem ironia com a política do café com leite, mas pode ter também, e massacrou o Arraial dos Canudos. A Guerra dos Canudos foi retratada em Os Sertões por Euclides da Cunha, que a gente estuda um pouquinho em literatura, se eu não me engano, no pré-modernismo, e ele era um jornalista enviado pelo Estado de São Paulo para cobrir a guerra, mas aos poucos ele vai mudando, ele vai com uma visão, mas lá, vivendo, ele passa a mudar um pouco a visão dele e tirar suas próprias conclusões do conflito que lá ocorria. Pois bem, vamos entender que o pessoal que vivia no Nordeste e no sertão nordestino vivia em péssimas condições, miséria, exploração, pobreza, uma desgraça. E por isso que eles caíam tão bem no conto de um cara como Antônio Conselheiro, de um Salvador. Mas assim, sem ter esse misticismo, a que eles iam se prender? Qual que ia ser a alternativa deles em meio a essas condições de vida que não iam mudar com aquele Estado? Era o banditismo social. O banditismo social que era o cangaço, principalmente o cangaço, né? Então a cangalha era um negócio que o pessoal levava com as coisas junto, os cangaceiros era o pessoal que levava as coisas junto deles também, e o banditismo social era a participação de parte da sociedade em crimes por suas condições de vida, então não era uma escolha, por conta das péssimas condições, tinham que agir dessa maneira, acabava fazendo parte, né? Então crimes cometidos pelo Nordeste por mais de 40 anos só foi ser reprimido pelo Getúlio Vargas lá na frente, o sertão nordestino no Nordeste pelos cangaceiros, né? E aí principalmente se destaca o Lampião, que é o principal expoente do cangaço, né? E daí do lado também o livro dos sertões. Bom, acabada a Guerra dos Canudos, agora é hora de revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1904 e foi um movimento urbano. É importante que a gente realce sempre, a revolta da vacina foi um ponto de chegada. Foi um ponto de chegada e consequência de muitas outras coisas que eu falei lá no começo. O pessoal acha que é uma questão de negacionismo e saúde e vai muito além disso, vai principalmente para uma questão social e política, principalmente social. Por quê? Vejamos os antecedentes e as motivações da revolta da vacina. Quando a República foi proclamada em 1889, criou-se a ideia de que haveria um governo do povo. Então, que o povo finalmente ia ter voz, finalmente ia ter direitos. Pois bem, nada foi feito. Pelo contrário, né? República oligárquica, por aí vai. Houve uma falta de políticas públicas para a resolução das heranças da escravidão, então há pouca ou nenhuma integração dos ex-escravos à sociedade. As consequências do encilhamento de Rui Barbosa, que a gente falou no vídeo aqui em cima, no governo do Marechal Deodoro. A institucionalização da violência estatal com o Código Penal de 1890, que nesse mesmo vídeo a gente falou, abria muita brecha para criminalização, para condenação, a exclusão política da maioria das pessoas. A gente viu, na Constituição de 91 dava direito a 4,1% das pessoas de votarem. Ninguém, né? Os efeitos da política deflacionária, que é uma coisa que não cai na nossa prova, então eu nem sei explicar muito bem, mas foi uma outra política que acabou gerando consequências negativas. E vamos lá. O Brasil tinha seu presidente que era Rodrigues Alves, e Rodrigues Alves indicou Pereira Passos. Era tudo indicação naquela época, né? Tudo indicação. E o Rodrigues Alves indicou para a Prefeitura do Rio de Janeiro, capital federal, à época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, Pereira Passos. Pereira Passos estudou na Escola Politécnica de Paris, e Paris vivia a Belle Époque. Paris tinha se transformado na cidade luz, tinha avenidas largas, tinha obras, tinha um monte de coisa, e o objetivo do Pereira Passos era reconstruir o Rio de Janeiro de modo que houvesse inspiração em Paris. Para variar, não está querendo copiar alguém, né? E houve também a política higienista, que a gente vai explicar no próximo slide. Esse carinha aí na direita é o Pereira Passos. Pois bem, o Rodrigues Alves, que era o presidente, além de indicar Pereira Passos, ele indicou para a Diretoria de Saúde Pública do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, que é nome de hospital, um ótimo médico, ok, mas nessa aí não deu muito certo, é que nem o Rui Barbosa, que era um ótimo advogado, mas não deu muito certo lá de ministro da Economia. O Oswaldo Cruz era um bacteriologista e assumiu o cargo, então, de diretor-geral da saúde do Rio de Janeiro, e tentou, de saúde pública, né, e tentou erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Dá até para adicionar tuberculose aí, mas principalmente essas três, por quê? Porque naquela época havia um pensamento bem preconceituoso de que havia doenças que se disseminavam por conta do calor, por conta de um clima quente ou de um clima frio. Então o fato de haver febre amarela no Brasil e não haver
Na França, por exemplo, seria porque o Brasil era pior, entre aspas, por causa do clima quente, esse tipo de coisa. Visões preconceituosas da época que batem muito com o que era defendido nas questões científicas, né, do imperialismo europeu e até estadunidense no século XIX. Então o Oswaldo Cruz acaba promovendo uma politização da ciência. Por quê? Porque buscando fazer essas obras de infraestrutura, de reconstrução, assim, quando houve o encilhamento e quando começou a ser instaurada a República no Brasil, a classe média perdeu muitos empregos. E nessa aí a galera que perdeu empregos acabou tendo que alugar cortiços no centro da cidade. Só que essa galera que passou a ser pobre, ou que já era pobre, foi mandada embora de suas casas. A política higienista do Oswaldo Cruz, que incentivou inclusive, por exemplo, o bairro de Higienópolis, em São Paulo, vem dessa ideia de política higienista. E a demolição, então, de cortiços e a expulsão dos pobres de suas casas que foram para os morros. Então era para limpar a cidade. Tem até uma charge aí, ele passando o pente fino, né, nos pobres e eles tendo que fugir. E muitos deles fugiram para morros, dando início às favelas, com a madeira de favela. E daí o nome da favela também. Muitos dos morros e das comunidades que existem no Rio de Janeiro hoje tem sua origem nessa política higienista de Pereira Passos, de Oswaldo Cruz e sob o comando primordial lá atrás do Rodrigues Alves. Então, a ideia de limpar a cidade das doenças. Então, eles queriam acabar com os mosquitos, mas acabava que eles estavam, na verdade, limpando a cidade dos pobres, porque uma cidade linda era uma cidade sem pobres. Essa era a ideia deles, porque na França aconteceu um pouco disso também. Então, por conta disso, pessoas que começaram a criar ratos na sua casa para ajudar o governo a acabar com a peste bubônica, vender rato pro governo, mas não deu certo, isso aí só aumentou a disseminação da peste. E daí, vamos contextualizar mais uma vez, né? O pessoal estava vivendo em péssimas condições, já tinha perdido emprego por causa do encilhamento, já tinha mudado para um cortiço, mandaram os caras embora do cortiço, mandaram ir para os morros, não conseguiam garantir direitos, estavam em todas aquelas coisas que a gente listou no último slide, tudo aquilo de ruim. Aí o governo vai lá, chega, olha, nós temos para o bem de vocês, nós trouxemos a vacina da varíola e nós vamos assinar então a lei da vacinação obrigatória e nós queremos o bem de vocês. O povo iria questionar, né? Só tava tendo coisa ruim, do nada eles querem o bem da população, vão querer obrigar a população a tomar vacina, então não foi uma questão de negacionismo científico, que nem muita gente hoje em dia tá querendo usar como referência a revolta da vacina, uma coisa que não tem nada a ver. Então não era essa a questão, era uma questão social, era uma questão de revolta com as ações e também inações do governo à época. Então era mais do que esperado que o povo questionasse. Em 1904, novembro, quando foi assinada a lei de vacinação obrigatória, houve uma revolta da população do Rio de Janeiro, as pessoas derrubando bondes, por exemplo, porque havia então essa reconstrução do Rio de Janeiro como forma também de exaltar o progresso da República. Só que essa ideia de progresso da República já estava vindo há muito tempo, do direito, do povo, do progresso, e o povo estava de saco cheio desse progresso do governo e a derrubada dos bondes simbolizava muito disso. Houve mortos, houve feridos, houve presos, houve expulsos, a galera era exilada pro Acre, pra ficar lá com os dinossauros. Tô brincando, né? Mas era isso que acontecia e muita gente acabou sendo marginalizada por conta de todas essas políticas. Então é muito importante que a gente entenda, até porque agora, por conta da pandemia agora, é muito provável que caia em vestibulares questões sobre pandemia, eventualmente pegadinhas sobre revolta da vacina. Se você souber, se você tiver assistido a este vídeo, você não vai cair em pegadinha alguma. Não haverá pegadinha porque você saberá a mais pura realidade dos fatos que ocorreram em 1904 no Rio de Janeiro. Então, foi isso por hoje. É só, eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, pode dar o like. Fala nos comentários o que você não gostou, pra eu poder mirar para as próximas vezes, tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, também segue a gente no Instagram, @RickVideoAulas. Até a próxima. Valeu!